agora vamos falar de Deus. Eu não poderia ir à igreja assim? Depende da igreja. Portré da Gabi. Portré. Falar um negócio aqui, ó, pra você. Leandro Carnal, Pondé, coitado, sobrou até pro Pondé, e Gabriela Prioli, pra mim, são apenas simuladores de intelectualidade. Nojo. O que é um intelectual? Não? O termo que surge com Zola e o artigo J'accuse como alguém engajado que chega ao seu apogeu com Sartre. Seria alguém culto, alguém que fala línguas, alguém que produz livros? Uma pessoa com doutorado na Alemanha e pós-doutorado em Tel Aviv, que é o Pondé, titular da PUC, a mim e a você. Quer dizer, tá alto o sarrafo. Mas o Danilo falou que você, eu e o Pondé somos simuladores de intelectualidade. Ele tem nojo. Ignácio Loyola Brandão diz que vai no meu bosque plantar uma árvore. Que bom. Era sobre intelectuais? Não, é que eu tive a ideia de plantar um bosque da academia e os 40 acadêmicos vão plantar cada uma árvore. Quer dizer, é assim, o hater, essa é a sua relevância. Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Aqui pra mim também, ó. Misericórdia, estudar tanto para discutir política com Anitta e casar com DJ. Uhum. Eu tenho dificuldade, assim, porque primeiro que eu não entendo que uma coisa tem a ver com outra. Vamos olhar a Jéssica, vai, para seguir aqui a nossa tradição. Peraí, Carnal, faz segue o seu monólogo, vamos lá. Porque eu acho que, em primeiro lugar, aqui de novo tem demofobia. Sim. Porque se você seguisse uma tocadora de alaúde barroco, né, ela que não toca sabe numa escala pentatônica, conta pra ela, por favor. uma escala pentatônica e um instrumento não temperado. Só sei o que é pentatônico também, porque eu sei que penta é 5. Penta 5, que a primeira sílaba tônica e a quinta também são tônicas na primeira nota. Difícil, o nome dela tem 2 T's, achei. Olha lá. O que a gente tem aqui? O que a Jéssica deu pra gente? O gancho. O perfil da Jéssica que tá lá, disseminando hate na internet, tem o quê? Em tudo dai graças. Tem um trechinho do quê? Da Bíblia. A cara dele. Isso é Paulo, né? Isso é Paulo? Sei lá. Desculpa, gente. Sei mais. Ela escreveu Tessalonicenses, deve ser? Paulo. Epístola aos Tessalonicenses. 2:18. É Paulo aos Tessalonicenses. Por que ela deu o gancho? Porque hoje a gente quer conversar sobre uma coisa que está presente na vida de 89% dos brasileiros. Nós já começamos? Já. Nossa, para mim... Esse era o Respondendo Hater. Era o Respondendo Hater, eu estava muito mais soltinho, eu não sabia, eu achei que a gente Justamente por isso a gente fez o quê? A gente colocou você É tática de programa, né? Você fica conversando com a pessoa e depois inclui aquilo. Exato. Já caí nessa no passado. Você sabe que eu dei o nó aqui no meu lenço, segundo uma orientação do TikTok, né? E não sei se tá bom, mas enfim. Estudar tanto para seguir TikTok em nó de lenço. O TikTok tem um monte de dicas ótimas. Você não fala muito, que eu sei que você é viciado em TikTok. Não, eu só uso o Delta Larousse. Você é viciado. O canal é viciado em TikTok. Ele fica encaminhando TikTok no WhatsApp toda hora. A verdade é essa. 89% dos brasileiros acreditam em Deus ou em um poder superior que governa o universo. A despeito das previsões dos iluministas, de Marx, de uma galera que falou que já a religião, já era. Não já era, né, Canal? Pelo contrário, nós estamos numa época de ouro das religiões, porque há 50 anos havia menos rádios religiosas do que hoje. Há 50 anos havia listas do Partido Democrata Cristão, há mais de 50 anos, antes do golpe. Os democratas cristãos faziam listas oficiais de candidatos confiáveis contra o divórcio, contra o aborto, etc. Hoje nós temos muito mais influência no Congresso, organização política, relevância econômica do fato religioso das igrejas organizadas, né? Na década de 60 seria muito estranho ter tanta gente proclamando versículos bíblicos nos seus
pontos pessoais, não havia ainda redes sociais, mas hoje nós temos um crescimento muito. A ideia nietzschiana associada a Nietzsche, Deus está morto, a ideia da igreja como fato histórico superado, como uma crença, especialmente no século XIX, contra o Papa Pio IX, a ideia de Voltaire, écrasez la infâme, esmagai a infame, essas ideias estão completamente deslocadas do real. Religião vai bem, Lacan profetizou que no futuro talvez não houvesse psicanalistas, mas haveria padres, e eu acho que ela continua respondendo a necessidades humanas muito importantes. Apesar de estarmos diante do fato que alguns países, notavelmente escandinavos, estão se tornando, talvez pela primeira vez, países que naturalmente estão se tornando indiferentes a pateísmo ou francamente ateus. O apateísmo é indiferença à religião, porque o ateísmo oficial que teve em Cuba, teve na União Soviética, na China, de Mao Zedong, este é um gesto político. E eliminado, por exemplo, na Rússia, o poder dessa política oficial, a ortodoxia russa volta com uma força extraordinária. A religião ressurge depois de uma repressão, como foi o caso do catolicismo no Timor-Leste, onde, em oposição à Indonésia de maioria islâmica, houve um reflorescimento desse catolicismo e da língua portuguesa. A religião vai bem, a religião tem influência política, a religião está na boca das pessoas, mas é claro, graças a isso podemos discuti-las não como pessoas do 19 com raiva das igrejas, mas o fato objetivo e concreto que as religiões são fundamentais na estruturação das sociedades em geral, inclusive a brasileira. E a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito religiosa, né? Uhum. Enfim, inclusive pela sua formação. Mas sabe que, pensando nesse podcast, eu gosto muito de uma coisa que você fala, sempre que é perguntado sobre, o Karnal é um especialista em religiões, dessa relação entre religião e política, que a gente está falando muito desses traços de demofobia e alguma coisa do elitismo. Quando as pessoas fazem uma crítica à vinculação da religião com política, atualmente, e fazem essa crítica também pelo crescimento dos grupos evangélicos, eu tenho aqui um dado do Censo Demográfico, do IBGE, no período de 2000 a 2010, o número de cristãos católicos desce. Então, tem uma diminuição de 9 pontos percentuais, de 73,6% para 64,6%, e o número de evangélicos sobe de 15,4% para 22,2%. E eu acho isso interessante porque, muitas vezes, a discussão sobre a vinculação da religião com política decorre também dessa vinculação dos evangélicos com a política, porque sempre existiu um traço de religião na política e eu peguei alguns exemplos. Teve um debate entre o Jânio Quadros e o Fernando Henrique Cardoso para a Prefeitura de São Paulo em 1985. Eu assisti esse debate. Perguntou o preço do pãozinho e perguntou se Fernando Henrique acreditava em Deus, se já tinha fumado maconha. São perguntas morais. Não, e o Fernando Henrique, eu achei ótimo que ele falou, essa pergunta o senhor disse que não me faria para o Boris Casoy. E o Boris Casoy, eu não disse nada. Fernando Henrique, perdão. Foi num almoço sobre esse mesmo debate. E aí ficou uma super saia justa, e o Jânio usou isso depois e ganhou do Fernando Henrique. E a Dilma, em 2010, que fez uma carta ao povo de Deus e tinha os 13 motivos cristãos para votar em Dilma Rousseff e afasta de si a responsabilidade pelos temas de costume mais espinhosos, dizendo que aquilo seria para o Congresso Nacional. Eu não assisti esse debate do Fernando Henrique com o Jânio Quadros, eu ainda estava no forninho. Mas a gente está num momento, talvez, que a religião tem ocupado um espaço mais amplo na vida das pessoas por um medo da novidade. Por que eu digo isso? Porque se a religião sempre esteve presente no debate público, no debate político, a gente percebe que o centro do debate, nos últimos anos, mudou de maneira muito substancial para o tema dos costumes, que é um tema que tem uma relação muito próxima com a religião. E, aliás,
uma mudança que permite esse amálgama, né, das diversas correntes cristãs, porque o Brasil é majoritariamente cristão. Se você juntar os evangélicos com os católicos, por exemplo, você tem quase o Brasil inteiro. As outras manifestações são muito minoritárias. Então, embora elas tenham divergências importantes, elas se unem em torno desse conservadorismo nos costumes, e isso faz com que a gente perceba uma força maior. E talvez, sei lá, o mundo tem mudado tanto e alguns grupos minoritários têm recebido voz, e aí as pessoas falam, e precisa se agarrar em alguma coisa? Eu acho que você traz à tona, e isso daria muitos programas. Existe uma leitura possível que é a seguinte: o que cresce hoje dentro do catolicismo? Não cresce a teologia da libertação, não crescem as comunidades eclesiais de base, não cresce o espírito do encontro de Puebla, ou mesmo do Vaticano II. Crescem as formas mais tradicionais. O véu das mulheres na igreja que eu vivi na minha infância em colégio católico, ele ressurgem apostolados de orações, ressurgem formas mais tradicionais. Nós temos um maior crescimento dos arautos do evangelho, por exemplo, do que de uma teologia mais tradicional, ortodoxa, com expressões estéticas mais ortodoxas que reforçam muito mais a identidade de um grupo. Essa identidade é muito clara. Então eu posso ler, como um colega meu da Unicamp fez uma análise sobre niilismo contemporâneo, em comparação com o atribuído a Nietzsche, que este discurso ortodoxo que cresce nas igrejas, que cresce, por exemplo, dentro do catolicismo, ele vem substituir um esvaziamento de sentidos e um relativismo. E pegando no caso evangélico, especificamente, não falando das religiões protestantes históricas, minha mãe era luterana, os calvinistas, presbiterianos, por exemplo, da instituição Mackenzie que você esteve ligada, estes protestantismos históricos continuam onde estiveram. É no neopentecostalismo que nós vamos encontrar um crescimento, porque é um discurso de uma teologia da prosperidade, não mais uma religião do sofrimento, mas que, como eu ouvi uma vez de uma pastora, isso não é uma invenção agora, que graças a Jesus ela fez plástica. E essa capacidade de se adaptar a uma sociedade competitiva, de discurso empreendedor, etc., é que torna isso muito atrativo. E mais, uma identidade que, por exemplo, nas grandes periferias, onde a mais antiga forma de pentecostalismo no Brasil, a mais tradicional e a maior, que é a Assembleia de Deus, vai criar um grupo ao qual você pertence. Você vai lá mais de uma vez por semana, você tem que congregar, e esse verbo é muito interessante, você vai cantar, você vai ver expulsão de demônio, cura de pessoas. Agora imagina o seguinte, eu era alcoólico, eu era viciado, eu entro na igreja e essa característica de me hiperfocar, que é uma característica do vício, eu agora levo para a Bíblia e eu passo a prosperar, eu abandonei o álcool. A religião tem sido organizada, a religião tem sido a salvação para muita gente, porque essas pessoas passam a ter grupo, passam a fugir dos ambientes onde a tentação do álcool, do sexo ou das drogas ocorresse, mas é claro, vem uma outra questão que ela também cresce como instituição de poder. E aí vem também essa explicação do tartufismo, essa expressão que nasce de uma peça de Molière, que é o santarrão, o falso religioso, o hipócrita, aquele que Jesus chamou de fariseu. Mas de um lado, o líder religioso hipócrita, que é milionário em cima dos dízimos das pessoas, não explica a importância da religião. Porque outras instituições que promovem isso também estão sem a força que as religiões têm. Temos que levar em conta a fé comum do fiel, que encontrou na consulta frequente à Bíblia, na comunidade, num código de vestuário, numa identidade, naquilo que faz com que ele vá ao encontro de um grupo maior, que isto dê muita paz. E, de fato, quando a gente cita Marx, a religião é o ópio do povo, a gente se esquece que essa frase é maior. E Marx acaba elogiando, mas é a luz de um mundo sem luz, né? Calor de um mundo sem calor. É dizer, a religião tem uma importância que não se esgota nos maus líderes religiosos, assim como a política tem importância que não se esgota no político corrupto, e a paternidade e a maternidade são maiores do que os maus pais ou as más mães. Então é preciso sair do preconceito que a academia tem. Papa Bento XVI dizia com muita clareza que a religião é o único campo no qual o preconceito ainda é possível.
Porque eu não posso, numa palestra na Unicamp, falar mal de qualquer grupo atingido por opressão de identidade étnica, orientação sexual, etc. Mas eu posso debochar das igrejas. E todo mundo vai me aplaudir. Então o Papa Bento XVI lembrou que a religião ainda é o campo da liberdade, inclusive dos ódios e dos preconceitos. Eu não sou religioso, mas eu olho para a religião sem este olhar, inclusive imaginando que a importância dela não se deve e não é travada pelos maus líderes, tal como aconteceu com a Igreja Católica, no meio de maus papas como muitos, Alexandre VI, Júlio II, Júlio III, que para mim é um dos piores, o Papa Sérgio III, que é do período da Alta Idade Média. Esses maus papas conviveram com santos, místicos, intelectuais e movimentos de renovação artística. Eu preciso perder o preconceito e imaginar que eu tenho que fazer uma discussão mais séria sobre religiões. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Se Deus faz a gente do jeito que a gente tem que ser, pode fazer plástica? Deus permite que você faça parte do processo de criação. Eu posso fazer uma reflexão teológica e dizer que a plástica é uma vaidade, a vaidade é o pecado de Lúcifer, é o primeiro pecado, é um pecado capital. Posso pensar assim. Mas a grande transformação da atual teologia da prosperidade é que Deus te quer bonita, Deus te quer próspera, e Deus protege a sua família, aliás, em detrimento de todas as outras. E isto é fundamental. Isso é fundamental. Deus associado aos meus desejos. Graças a Jesus, eu comprei um Porsche. Isso não é brincadeira. Isto é um sentimento. E se eu ainda não comprei, é porque faltou fé e eu vou fazer outra coisa. E a história do buraco da agulha? O buraco da agulha é uma metáfora sobre uma das portas de Jerusalém, que é o buraco da agulha, e aí eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar as bem-aventuranças de uma forma em Mateus e de outra forma, por exemplo, em outros evangelhos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres em geral. Ou eu posso pensar que o problema, como a igreja ensina no século XIX, na doutrina social da igreja, especialmente a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, 1891, e a 40º ano do Papa Pio XI, 1931, e a Mater et Magistra de João XXIII, que é o seguinte, não é errado ser rico. Deus não te odeia, Gabriela, por ser rica, bonita e bem-sucedida. O que é ruim é se você for, por exemplo, uma pessoa que não paga com justiça os salários. Deus proíbe a injustiça. Não é errado ter ricos e pobres. Não é errado ser pobre, mas se você faz disso um ponto de ódio, aí você faz, por exemplo... Mas e se você é pobre e odeia os ricos? Aí é um erro, porque o ódio pertence a Satanás. O ódio pertence ao demônio, ao inimigo, ao outro. Você tem que aceitar, por exemplo, que esta vida é passageira. E se você é rico e continua querendo muito, 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 muito dinheiro? Porque a gula, eu aprendi com o Karnal no Pecar e Perdoar, que é, na verdade, uma ilustração para qualquer comportamento obsessivo que tira energia que você dedicaria para o culto a Deus. Exatamente. E a devoção. Então, se você... vamos empreender e ganhar muito dinheiro e só pensa nisso, é também uma questão. É uma forma de idolatria que é o pior pecado do Antigo Testamento, ou seja, eu transformar um objeto criado, esse podcast é com teologia hoje, você transforma um objeto criado no seu ídolo. Adorar o bezerro de ouro é um erro. Eu preciso, por exemplo, se eu tenho dinheiro, vou pensar agora como teólogo medieval, que eu vou usar esse dinheiro para ajudar mais pessoas. Eu posso ser um santo rei, como São Luís IX da França. Eu posso ser um santo que era rico e ficou pobre por opção, São Francisco. Eu posso ser um santo que tem um enorme poder político, como São Bernardo de Claraval, que na prática é o que está por detrás da Segunda Cruzada. Ou eu posso ser um santo na rua mendigando. A grande questão é para cada um tem um plano e tem um Deus. Mas nosso podcast não é teológico. Nosso podcast é para pensar o que está acontecendo no Brasil, em que nós temos um crescimento enorme, em que na falta de outras narrativas, a narrativa religiosa está ocupando esse espaço muito grande. As pesquisas que aqui nós recebemos, elas são extraordinárias. Aqui essas pesquisas, no Instituto Ipsos, por exemplo, 89% acredita que Deus dá sentido à sua vida. 89%, maioria absoluta. 88% concorda com a frase acreditar em Deus, em forças superiores, me deixa mais feliz do que a média.
60% concordam com a frase que pessoas com fé religiosa são melhores cidadãos, apesar das evidências concretas. Apesar das evidências concretas, é curioso, né? Porque isso 55% concordam com a frase, minha religião me define como pessoa. E apenas 34%, um terço, um pouco mais, a religião faz mais mal do que bem ao mundo. E vejam que a pergunta é se a religião faz mais mal ou bem, ela não pergunta sobre Deus, ela pergunta sobre a religião. Ou seja, eu posso ser muito religioso, profundamente teísta, mas eu não concordo com as igrejas, eu sou um anticlerical. E há pessoas religiosas que apenas não gostam de padres, pastores, rabinos, mulás, etc. 81% concordam que eu me sinto muito confortável perto de pessoas que têm crenças religiosas diferentes da minha. Né? É bonita essa ideia, apenas eu acho que não é a minha experiência. Não é a minha experiência. Né? E quando eu digo às pessoas que a sua Bíblia é o seu livro, e você tem direito a ter o seu livro sagrado, e escolher quais regras você vai seguir nesse livro sagrado, o grande problema é quando numa república laica você decide que na Bíblia diz que não pode. Ok, então isso vale para a sua comunidade. Aí vem aquela ironia, que nasceu como ironia nos Estados Unidos, que um cara fundou a religião do espaguete voador para conseguir alguns benefícios jurídicos das religiões e faz uma narrativa absurda e foi a tribunal, e no tribunal ele demonstrou que a religião dele é tão válida como qualquer outra. Uma senhora me disse isso, né? A minha religião nasceu de alguém que ressuscitou. A senhora é egípcia, segue Osíris. Osíris ressuscitou, ele é muito importante. Essa crença em Osíris durou 3.000 anos, mais do que o cristianismo. Eu tenho um livro sagrado, Bhagavad Gita dos hindus, ou o Corão dos islâmicos. Eu tenho que entender que, felizmente, entre os possíveis mais de 7 milhões de deuses do mundo, esse número é alvo de debate, por coincidência, o meu é o correto. E coube a mim adorar o único Deus verdadeiro que fala comigo individualmente no meu coração. Mas eu preciso saber que outros não têm a mesma sorte de adorar o meu Deus. Sabe que dessa pesquisa que o Karnal acabou de ler, me chamou muita atenção a concordância de 55% das pessoas com minha religião me define como pessoa. As pesquisas sobre política, e aqui eu não estou vinculando as duas coisas, vocês vão entender o meu raciocínio, mas as pesquisas sobre política têm falado muito sobre como a identificação política tem se tornado um definidor de personalidade. E aí o que eu penso é um mundo que vai excluindo os espaços de formação de identidade. Então, é um mundo... E aqui a gente pode pensar em Bauman, o Karnal também é um especialista em Bauman, mas da modernidade líquida. Então, um mundo onde os vínculos são mais frágeis. Para o bem e para o mal, com consequências positivas e negativas, os casamentos não são para a vida inteira. As famílias tendem a não morar todas num mesmo espaço. Você não trabalha a vida inteira num mesmo lugar. Os espaços comunitários no Brasil, em virtude da insegurança pública, vão se tornando cada vez mais escassos. E aí o homem, que é um ser gregário, ou seja, um ser que vive em grupos, um animal social, como disse Aristóteles há muitos e muitos anos, vai sentindo falta desses parâmetros para constituir a sua própria identidade. E aí, para o bem também e para o mal, a religião, o espaço da igreja, como o Karnal bem referiu, inclusive com as suas experiências dos cantos conjuntos, das atividades ritmadas, ela vai oferecendo esse espaço de formação de um eu. Quem sou eu? É uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta que muito provavelmente a gente passa a vida inteira tentando achar uma resposta. E aí você entra num espaço em que aparece um terceiro e diz quem é você. Porque descobrir por si mesmo é mais difícil. E claro que e aqui é a minha opinião, mas é claro que é melhor descobrir por si mesmo, porque é só você que consegue acessar a sua unicidade, é só você que consegue acessar efetivamente quem você é.
Mas ter um terceiro que te fornece, que te entrega dados de diferenciação e de identificação com um grupo, que te permite esse lugar de pertencimento, de acolhimento, de afeto, de partilha de crença, é muito confortável, porque a gente tem muita dificuldade de se pensar sozinho. Então, aqui um outro dado que eu achei muito interessante, é que acreditar em Deus me permite superar crises, acreditar em forças superiores dá sentido à minha vida, partilhar essa crença também é muito importante, porque veja só, se eu acredito em algo que me faz sentir bem, mas eu acredito nisso sozinho, talvez a percepção do acerto da minha crença, ela fique um pouco fragilizada. Agora, se eu estou num espaço em que todo mundo acredita naquilo, porque alguma razão a gente tem que ter. Se eu, inclusive, me convenço de que não é que eu acredito nisso porque alguém me disse que é verdade, porque, olha, eu acredito em alguém que ressuscitou. Então, é impossível que isso seja uma narrativa. E eu acho interessante a gente pensar que não está errado a gente querer se sentir bem. Nem acho que esteja errado a gente partilhar crenças e frequentar espaços com pessoas que partilham dessas nossas crenças para a gente sentir algum conforto. A vida é hostil mesmo, tem muita dificuldade, a gente sofre. E é bom se sentir bem. Eu acho legal. O que talvez nós precisemos aprender, e aí o Karnal falou que essa resposta sobre tolerância contraria a experiência dele, 81% das pessoas declararam concordar com a frase sinto-me completamente confortável em estar perto de pessoas que têm crenças religiosas diferentes das minhas. E aí a gente precisa saber uma coisa sobre pesquisas, que é quando as pessoas respondem a perguntas, dizendo se elas concordam ou não com determinadas afirmações, no geral a gente diz se concorda ou não a partir do nosso juízo sobre o que nós devemos dizer, e não de fato respondendo o que a gente acredita intimamente. Então, a gente se comporta a partir do que a gente acha que o outro espera. Esse é um fenômeno que acontece nas pesquisas, que muitos institutos de pesquisa tentam afastar, mas nem sempre é possível. A pessoa chega para você e diz, você conhece alguém racista? E você diz, sim. E você é racista? Não. Então, impressionantemente, todo mundo conhece alguém racista, mas ninguém é racista. E aí a gente fica com esse dilema para resolver. A mesma coisa com religião, aparentemente, aqui. Então, a gente tem percebido muitos dados sobre intolerância religiosa, mas aparentemente a maioria absoluta é tolerante. Então, o que a gente acha que precisa entender na religião ela faz parte do seu espaço íntimo. Eu perdi o meu pai com 6 anos. Eu acredito que eu irei reencontrá-lo. O Karnal provavelmente não partilha dessa minha crença. E tá tudo bem. Eu posso acreditar nisso porque isso me traz conforto. Ele tem o direito de não acreditar, mas ele não deve trabalhar para me convencer. Meu lenço tá todo caindo. TikTok. TikTok tivesse feito um curso... Ele não deve trabalhar para me convencer de que a minha crença está errada. E aí tem um pulo do gato maravilhoso, que é, por eu desejar que o meu espaço de crença seja absolutamente respeitado, é imprescindível que eu respeite o espaço de crença do outro. Porque se eu admito que eu possa entrar no espaço pessoal do Karnal para dizer no que ele deve acreditar, eu automaticamente abro espaço para que ele entre no meu espaço pessoal para me dizer no que eu devo acreditar. Então, a tolerância, ao contrário de ser algo que fragiliza a religião, que fragiliza a crença, ela é algo que fortalece. A laicidade do Estado é algo que fortalece o exercício das religiões, porque o que ela prega não é que se ataquem as crenças religiosas. A liberdade de crença está prevista na Constituição Federal. Mas a laicidade do Estado é um comando para que o Estado permaneça neutro. O Karnal tem direito de acreditar no que ele acredita, a Gabriela tem direito de acreditar no que ela acredita, e ninguém deve interferir nesse espaço íntimo de liberdade de crença de cada um. E muitas vezes você
sabe disso. Muitas pessoas que são ateias ou agnósticas, elas incorporam o pior da catequese. E elas querem convencer as pessoas que é melhor ser ateu. Eu não quero convencer absolutamente ninguém, mas tomando a origem, porque a palavra tolerância tem uma origem negativa, que é sofrer resignadamente. Tolerar é ruim. Quando Locke escreve o seu tratado sobre a tolerância, Locke, maravilhosamente, numa Inglaterra multifacetada do ponto de vista religioso, com a ascensão de movimentos protestantes históricos e oficiais, anglicanos, quáqueres, quando eu digo em português essa palavra é estranha, com quáqueres e outros, ele vai dizer que é impossível o Estado determinar a religião, um Estado próspero tem diversidade. Essa experiência da Holanda, que atraiu uma grande e próspera comunidade judaica por seu seio expulso de Portugal e da Espanha. Aí Locke, o grande Locke, pai do liberalismo, o proto-iluminista, termina o livro dizendo: os ateus não, eles têm que ser condenados à morte. Esse é o tratado sobre a tolerância. A tolerância que depois vai para Stuart Mill, a tolerância que Voltaire escreve, inclusive verbete no dicionário filosófico, ela sempre tem limites. E, por exemplo, quando as pessoas dizem eu me sinto confortável com alguém com outra crença, mas elas se sentem desconfortáveis com alguém que diz eu não tenho crença em qualquer entidade metafísica. Amei meu pai e minha mãe, eu nunca mais vou encontrá-los, porque eles não existem mais. Eles existem na minha memória. Não, cara, não. Apenas... E que isto me seria muito confortável, e que exatamente eu optando por uma coisa que não me traz conforto, eu estou optando duramente pelo que me parece óbvio e evidente, porque se eu optasse pelo que me traz conforto, eu traria a minha subjetividade e o meu desejo ao fazer isto. Eu gostaria de acreditar de forma diferente. Então, o que eu preciso entender é que existe uma subjetividade minha e das outras pessoas. Eu tenho um amigo muito católico, com uma família muito bonita e é famoso, e ele disse, eu preciso sentar com você, ele me disse, para saber como você consegue acordar sem acreditar em Deus. Não sentamos ainda, mas eu já quero dizer a esse meu amigo que assim, toca o celular, eu abro os olhos, eu lavo o rosto, eu vou ao banheiro, como os religiosos vão também, a bexiga pré-existe, a crença, né? Eu tomo um pré-café, eu vou para a academia e depois nós vamos viver entre pessoas variadas. Vamos só hoje, como mandam os alcoólicos anônimos, só hoje a gente vai decidir não matar ninguém, nem no trânsito, nem no trabalho, e eu volto feliz pelas coisas que eu fiz ou infeliz por algum ato que eu fiz. E eu consigo entender perfeitamente. Weber disse que o homem da Idade Média, o homem da Idade Moderna, antes de sair de casa, precisa de uma oração. Ele vai fazer um sinal da cruz. O homem contemporâneo substituiu a oração pela leitura do jornal, que vai protegê-lo do mal que é a desinformação. Então eu continuo mantendo ritos que Mircea Eliade estudou no Mito do Eterno Retorno, ritos que atualizam e ressignificam coisas, sem entrar no campo da fenomenologia, ou seja, da ideia que as coisas sempre se repetem sobre outras formas, e isto vai fazer bem às pessoas. E aí eu concordo com Chesterton, o conservador inglês, quando ele diz que o problema não é deixar de acreditar em Deus, é que depois disso as pessoas acreditam em cada bobagem. Eu confesso que eu lido melhor com pessoas com sólidas crenças históricas. Vou invocar uma brincadeira de um amigo meu, que especialista em religiões também, o Pondé, diz que religião para ser séria tem que ter mais de 1000 anos e não ter sede na Califórnia. É claro que a religião pode ser séria tendo menos de 1000 anos e pode, inclusive, ter sede na Califórnia. Mas é uma brincadeira para dizer que, pelo menos, as experiências históricas têm uma característica única. O Brasil tem topônimos derivados da crença. O que significa isso? Eu sei que o Cabo de Santo Agostinho foi descoberto dia 28 de agosto. Eu sei que a Baía de Todos os Santos foi descoberta no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Eu sei que Angra dos Reis foi descoberta a 6 de janeiro. Dia de Reis. Eu sei que Santa Catarina, São Pedro do Rio Grande do Sul, todos os topônimos, os nomes geográficos têm a ver com religião. Eu sei que eu faço feriados religiosos e fico muito feliz nos feriados religiosos. Eu sei que o Natal é importante para mim, mesmo que eu não tenha mais uma fé. É fundamental que eu esteja com quem eu ame, com uma mesa farta e possa celebrar a vida, por exemplo, na noite de 24 para 25 de dezembro. Isto é
uma característica da minha cultura. Eu não nasci do nada, eu não sou filho da poça d'água, eu nasci dentro de uma cultura. E eu fico feliz no Natal, por exemplo. Eu fico muito feliz no Natal. Eu fico muito feliz nos feriados religiosos. Acho que o Brasil podia parar sexta-feira em homenagem aos irmãos islâmicos, sábado pelos irmãos judeus e domingo pelos cristãos, né? Segunda talvez pelos brasileiros, porque eu acho que essas coisas criam ritmos na vida. Acho a festa de São João definidora de identidade de comunidade, especialmente no Nordeste. Vamos perdoar a Gabriela pelo passado. Elefante na sala. A São João tem que ser tradicional? Depende do que você define tradição. Por exemplo, a herança da nossa festa de São João vem da cidade do Porto, onde as pessoas, inclusive, usam alho poró para dar porradas. Ou seja, o alho poró dá porradas na festa de São João. A cidade do Porto. Vocês têm dado porrada nos outros? Então parece que vocês não são tão tradicionais assim, não é? É uma festa cristã, não é uma festa das comunidades originárias da América, não é uma festa Afinal, chama São João. E não Tupi. Ou seja, eu preciso pensar e definir que as religiões fazem parte de cultura, elas têm história, elas têm identidade histórica, e isto é muito importante. Eu não entendo a cultura do Ocidente sem o cristianismo. Não entendo a Divina Comédia, não entendo a Santa Ceia, Leonardo da Vinci, não entendo a Pietà de Michelangelo, eu não entendo o Paraíso Perdido de Milton com suas frases fortíssimas, eu não entendo a história sem a religião. Mas eu não gosto dos católicos. Morra. Tanto faz, porque a história continua independente do meu gosto. Hein? Depende do que você acreditar, não tem vida depois. Não tem vida depois. Então, eu preciso constituir um espaço que eu dialogue com a importância histórica das religiões, com a importância pessoal para algumas pessoas. Eu não tenho problema. De fato, eu faria parte da pesquisa, quando a pessoa me diz, eu sou profundamente religiosa e entendo a dificuldade de sair desse lugar. E não quero que a pessoa saia desse lugar. E não considero a minha posição superior. A minha posição é só diferente. Eu tive uma funcionária que tinha um marido violento e alcoólico, que chegava à casa e começava a quebrar coisa e ameaçar de bater nela e nas crianças. Ela ia para baixo da mesa e rezava o Salmo 23. Não havia Maria da Penha, não havia delegacia da mulher, não havia delegacia onde ela morava. O que eu vou dizer para ela? Liberte dessa crença metafísica em que você invoca uma entidade semítica para proteger de um homem violento. Tome seu próprio... Tem que ter senso, né? Aquele Salmo 23 era provavelmente a maior escudo, a maior defesa para a sanidade mental da minha querida e já falecida Isabel. Eu gostaria que ela tivesse Lei Maria da Penha, mas naquele momento o que ela tinha era o Salmo 23. E eu respeito isso profundamente. O marido era cristão. E tem impacto prático. E evangélico. Né? E tem impacto prático, porque há pesquisas que mostram que pacientes em tratamento que têm uma crença tendem a performar melhor o Sem tratamento. Sem sombra de dúvida. Mas como disse um grande médico amigo meu, ateu, Dr. Drauzio, então leve em conta isso, e diz que gosta muito de pacientes religiosos porque eles tomam o remédio na hora certa. O paciente religioso toma o remédio na hora certa crença, né? E graças a isso ele se cura melhor. A única injustiça que eu acho, gente, é que 10 pacientes fazem quimioterapia. A quimioterapia funciona, os 10 atribuem a Deus. E se eu fosse um cientista, eu diria 10 apenas rezarão ou farão orações e 10 farão quimioterapia. É claro que o recurso seria que Deus atua através das mãos do médico, cujo padroeiro é São Lucas. Ou seja, eu preciso pensar na religião como uma gramática de percepção do mundo. Exemplo, Gabriela. Eu escrevi um artigo e tentei explicar para uma pessoa religiosa o sentido exato do Salmo 23. O Salmo 23, que você sabe de cor, sendo ou não religioso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas é uma má tradução do hebraico. Se eu fosse literal, eu seria, o Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. Porque se eu digo que nada vai me faltar, é um absurdo, porque eu vou ter doença, eu vou perder alguém da família, eu vou morrer. Então, quando eu digo que nada vai me faltar, o salmo parece uma contradição. Mas em hebraico é assim, ele não vai me faltar.
E ele não me faltando, não importa que eu atravesse o vale das sombras e da morte, que diz o Salmo depois, porque se nada vai me faltar, eu não vou atravessar nem o vale das sombras, onde vai me faltar paz ou luz. Então, ele estará ao meu lado. Eu expliquei para uma pessoa simples, o artigo que eu escrevi analisando o Salmo 23, com auxílio de 2 amigos tradutores do hebraico. A pessoa ouviu minha explicação e disse, é verdade, nada falta. Ou seja, ela não conseguiu acompanhar. Mas é porque Deus é tudo. E não consegue escapar dessa gramática que não importa a sua fé, você vai ficar doente. Então vai lhe faltar saúde. Não, eu tenho Deus. E é bom ter fé, ajuda, mas precisa tomar remédio. Você vai faltar saúde. Agora, 2 questões diferentes. Se por motivos religiosos ou ignorância, eu sou contra vacinas, eu sou estoico, eu sou a favor da opção pelo suicídio das pessoas. Agora, negar vacina a filhos, essa é uma questão que me deixa profundamente irritado. Só com a sua vida, né? Exatamente. Você quer se matar. Minha religião proíbe que eu faça vacinas, ou minha crença diz que as vacinas não tem problema, né? Siga no seu caminho em direção ao túmulo, é o seu direito. Agora, você negar para uma criança a vacina para poliomielite, que está crescendo no Brasil, porque os pais não estão mais fazendo vacina contra polio, você condenar uma criança a uma doença possível de ser prevenida, isso é falta de caráter, e se existisse um Deus, eu queria que ele condenasse para o mais fundo do inferno por fazer uma coisa dessas. Né? E isso é muito importante, Karnal, porque é justamente aí que as pessoas têm que entender qual é a diferença da legislação, que é o espaço público, para o espaço da crença. No seu espaço privado, a roupa que você escolhe, como você deixa seu cabelo, quantas vezes por dia você faz a sua oração, que tipo de comida você come, tudo isso é o seu espaço privado. Agora, vacinar as crianças é uma questão de saúde coletiva. A minha filha não pode ficar em risco porque você decidiu não vacinar o seu filho. Então, o Estado, afastando-se de qualquer religião, deve normatizar as coisas dessa maneira. E é só a gente pensar, então, se você é católico ou evangélico, você gostaria que o Estado lhe impusesse uma obrigação ou uma abstenção em virtude de uma crença do candomblé ou da Umbanda? Provavelmente você vai dizer que não. Não quero que o Estado me obrigue a fazer algo que determina o candomblé. Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico. Bom, então se você não quer que o Estado, baseado na crença umbandista ou do candomblé, te obrigue a fazer algo, você não pode querer que o Estado, baseado na crença católica ou evangélica, obrigue qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Os motivos têm que estar dissociados. Tem um voto do ministro Barroso, numa ação direta de inconstitucionalidade, 4439, para quem quiser, que fala sobre o ensino religioso confessional nas escolas públicas brasileiras. Foi uma decisão super apertada, 6-5. O Barroso é relator. A posição dele perdeu, é a posição minoritária. Eu me filio à posição dele, mas venceu a outra posição, numa divergência aberta pelo Alexandre de Moraes, que permitiu o ensino confessional nas escolas públicas, desde que de matrícula facultativa. Na visão do Barroso, ainda que a matrícula seja facultativa, você prejudica as religiões minoritárias, porque vai ser difícil arranjar professores vinculados às igrejas ou aos centros das outras religiões minoritárias para conseguir ministrar essas aulas. Mas, enfim, nesse voto dele, do Barroso, ele fala um pouco da laicidade do Estado e do secularismo. Então, para quem quiser, é um voto muito legal de ver, porque ele diz, reconhecendo a importância das religiões, a validade das religiões, o bem que elas fazem, reconhece que elas também podem produzir muito mal e, consequentemente, que o Estado precisa regular isso. Quando você estava falando da superioridade daqueles que não creem, de alguns dos que não creem, e é interessante, né, porque, enfim, eles se apropriarem do pior da catequese, eu lembrei, eu sou uma pessoete, do Fernando Pessoa, no começo do livro do Desassossego, eu queria ler. Ele fala assim, ó: nasci num tempo em que a maioria dos jovens tinham perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a tinham tido, sem saber por quê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente, e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo que pertencem. Nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado.
Por isso, nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, dever ser adorado. Mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que animais eram como deuses, ou os deuses tinham cabeças de animais. Ele está criticando os iluministas. Assim, não sabendo crer em Deus e não podendo crer numa soma de animais, fiquei, como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que comumente se chama a decadência. É uma ideia muito nietzschiana, quando no Assim Falava Zaratustra, ele fala daqueles que estão enterrando Deus e diz que o sangue dos sacerdotes é o mesmo do dele. É como se eu dissesse, não importa qual a nossa posição, fazemos parte de um mundo que durante milênios, milhões de anos até, cultuou deuses, instituiu crenças, moldou sua própria história. Você deu o exemplo do que seria cultos de candomblé e umbanda. Eu imagino algo mais fantasioso e utópico, que a nossa grande comunidade de fé hindu, aqui do lado do Brasil, na Guiana Inglesa, tem uma grande comunidade e outra enorme na África do Sul, graças aos fluxos do Império Britânico, ou migrantes da Índia, tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, viesse para o Brasil e quisesse uma lei proibindo o churrasco, porque ofende a minha crença o consumo da carne. Se houvesse uma bancada hindu no Congresso, dizendo que, de acordo com todos os textos sagrados, a carne é uma ofensa, o mais radical dos ortodoxos evangélicos vai dizer, mas é um absurdo, isso não é a minha crença. Pois é, mas as crenças estão manifestando posições médicas, posições de saúde pública, baseado no seu livro sagrado, que casualmente é o correto, como a gente sabe. Por coincidência, o seu é o correto. Mas muito antes do seu livro sagrado surgir, havia um livro sagrado que considerava o consumo de carne de vaca um pecado gravíssimo, uma ofensa enorme, por exemplo, na Índia e várias outras religiões. Então eu tenho que aceitar essa variedade. Mas no mundo atual, o ecumenismo é o reconhecimento de uma derrota, porque quando as religiões têm poder, elas não são ecumênicas, elas são ditatoriais. Quando elas perdem o poder de impor sua vontade oficialmente, elas começam a dizer, deixa disso, vamos tratar todo mundo, que é quase que o reconhecimento de uma derrota. O ecumenismo não é fruto de uma orientação, é simplesmente o fato que hoje, no Brasil, por exemplo, nenhuma religião tem força para impor totalmente o seu credo. E quando eu penso que havia uma religião oficial até 1889, para ser exato, 1890, que é a separação do Estado da Igreja, ou a Constituição de fevereiro de 1891, a Igreja era oficial, os padres eram funcionários públicos, o casamento civil tinha efeito o casamento religioso de efeito de casamento civil, e o mundo era um mundo com escravizados, com violência contra a mulher, ou seja, uma religião oficial e dominante não torna o mundo melhor. Isso é muito importante para nós sabermos. Poder faz mal às religiões. E se querem um embasamento bíblico, meu reino não é deste mundo. Não, meu reino não é deste mundo. Quando eu acho que eu tenho que conquistar o reino aqui e agora, hic et nunc em latim, é porque o meu projeto de poder humano está mais ao lado da carne e do mundo. E quem é o pai da carne e do mundo é o diabo, não é Jesus. E já que nós estamos falando sobre incoerência, a gente vai para o Pitaco no seu BO. Natália manda, como lidar com a própria incoerência? Às vezes penso uma coisa e faço outra. Queria dizer, Natália, antes da gente responder, que esse teu movimento é muito legal, porque reconhecer a própria incoerência é sinal de autoconhecimento. Somos todos incoerentes em alguma medida, e é legal a gente pensar sobre as nossas incoerências para tentar aproximar ao máximo o que a gente fala e o que a gente pensa daquilo que a gente faz. Então eu penso que a Natália já mostra uma evolução, uma superioridade em relação a outras pessoas que vestem uma venda, né? Porque achar que você é absolutamente coerente naquilo que você prega e naquilo que você faz
é geralmente uma grande ilusão. O que eu diria sobre lidar com ela, o primeiro passo é reconhecer, acho que você já deu, e o segundo passo é alimentar essa consciência para que você consiga aproximar os dois mundos. Então, quando você percebe que a sua ação é muito distante daquilo que você prega, o que será que você tem que mudar? Será que é a ação ou será que é o que você prega? Porque muitas vezes a gente defende uma posição porque aquela é a posição popular entre o nosso grupo, porque a gente tem medo de ser excluído, porque a gente foi educado daquela maneira e não sabe muito bem qual é a base das nossas crenças, então a gente pode pensar sobre elas. Muitas vezes, equilibrar a nossa coerência, então aproximar aquilo que a gente prega daquilo que a gente faz, não passa necessariamente por corrigir as nossas ações, pode passar por corrigir o nosso discurso. Às vezes, uma ação automática revela mais de você e você pode perceber que você está proferindo certo discurso apenas para não ser ostracizada, excluída. E, digo mais, muitas vezes o discurso, esse modo de agir, ele pode ser estratégico. Então, dou um exemplo. Você trabalha numa empresa em que as pessoas divulgam determinado tipo de crença, se comportam a partir de determinadas convenções. E você faz um discurso que segue aquela convenção, embora você não acredite verdadeiramente naquilo. Você age de uma outra maneira, mas pode ser que você dependa daquele trabalho e você precise, portanto, fingir durante um tempo até você conseguir liberdade para buscar se desenvolver profissionalmente num outro espaço. Não acho que isso seja necessariamente errado. Acho que é uma estratégia e cada um joga com as armas que tem. Mas é importante sempre você ter consciência do que você está fazendo, né? Porque se você diz acreditar em algo e verdadeiramente acredita naquilo, mas se comporta de forma diferente, aí talvez você precise se aprimorar, porque não precisa ser de maneira severa, pode ser de maneira gentil, a gente erra mesmo e tá tudo bem, mas se você acredita em alguma coisa, é importante você trabalhar para evoluir o seu comportamento para aquilo que você considera correto. Natália, tem um episódio de um seriado que eu adorava, Dr. House, que o paciente chega e diz para ele: eu não minto, doutor. E o doutor: então não posso tratá-lo, eu só posso tratar seres humanos. Se você não mente, você pertence a uma raça, a uma espécie que não é desse planeta. Você é perfectível e não perfeita. As religiões são muito enfáticas em falar na capacidade de autoaperfeiçoamento. Se você fosse perfeita, você não seria humana, mas seria parte do divino. A grande questão para o cristianismo é você reconhecer esse erro e não ser incoerente com o erro. Ou seja, o que diz um dos 7 pedidos do Pai Nosso? Perdoai as nossas faltas, dívidas, debitorum, quando se reza em latim, as dívidas, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu sou errado e eu faço faltas em relação a Deus e aos irmãos, eu vou ter que ser tolerante também com as faltas dos outros. E isto é um exercício permanente de metanoia, de transformação em direção a uma luz. Converter tem esse sentido, né? É virar para melhor luz, convertere para melhor luz. Então é um reconhecimento quase diário de que você falha. Lembre-se que, se quiser o discurso religioso, existiam discípulos violentos como Pedro, que chegou a cortar a orelha de um centurião. Existiam discípulos chamados de filhos do trovão, tamanho gênio difícil deles. Mas quem traiu Jesus foi o simpático Judas. Então não é o gênio difícil. Jesus tinha um péssimo RH, porque selecionou um cobrador de impostos, um zelote, um homem impulsivo e assim por diante, mas foi Judas, o simpático, o harmônico, o diplomata que traiu Jesus. Então é muito importante pensar que não é a perfeição que agrada a Deus, mas a coerência. Então, se você me diz como eu devo buscar a coerência, refletindo diariamente em quem é você, seguindo, se você quiser, o Evangelho, ou se você preferir, Nietzsche, torna-te quem tu és. Você escolhe. Esse é bom, esse B.O. Tenho 51 anos e luto contra o câncer desde os 28. Ele voltou 3 vezes e agora estou em um ponto da minha vida em que estou vivendo, aspas, confortavelmente com o câncer. Tenho 2 filhos na casa dos 20 anos, sendo uma delas viúva.
Casei-me novamente há 2 anos com um homem com 4 filhos. Um deles ainda mora em casa conosco, ele tem 19 anos. Tenho me preocupado muito em deixar tudo em ordem no caso do pior, e eu disse ao meu marido que planejei deixar tudo para meus filhos e netos. Eu queria ter certeza de que eles estariam seguros. Ele ficou chateado, marido, e disse que isso é horrível, porque me casei com um homem, sabendo que ele tinha filhos, que o que eu estava fazendo era horrível e faria com que eles, os filhos do meu marido, se sentissem mal amados. Amo meus enteados, como se fossem meus filhos. Mas uma de minhas filhas é viúva e tem de 29 anos e tem 3 filhos, pequenos. Meu marido é cirurgião dentista, ganha muito dinheiro. O que ele escolher fazer depois de falecer depende dele. Ele está muito chateado com isso e não tem falado comigo. Até contou para a filha mais velha, que também passou por muitas tragédias na vida, e ela tocou no assunto quando passou em casa. Ela também ficou chateada com isso. Não tenho muito a oferecer, não como meu marido, mas não vejo qual o problema. Não quero que seus sentimentos sejam feridos. Meu marido diz que o correto é dividir por todos. Eu vou começar, posso? Pode. É uma história longa e complexa, né? Eu sei que eu sou um pouco prática. Demais, talvez. Imagina. Você é uma idealista romântica, mas vai, segue. Eu sou também. Eu sou uma contradição. O que eu penso? Que você tem o direito de deixar os seus bens para quem você quiser. E ele tem o direito de ficar chateado. 2 espaços de liberdade em conflito. E aí o juízo que você precisa fazer é: o que você quer mais? A tranquilidade de tomar a decisão que você considera mais acertada ou agradar ao seu companheiro? Porque, penso eu, você deveria ter maturidade para lidar com a liberdade dele de se chatear e ele precisa ter maturidade para lidar com a sua decisão de, não obstante o chateando, permanecer com a sua decisão, que é de deixar os seus bens apenas para os seus filhos. Mas a gente não controla o outro. Então, pode ser que ao manter a sua posição, ele decida, por exemplo, não ficar mais com você. Você precisa considerar essa possibilidade. Diante dessa possibilidade, você mantém o seu desejo de deixar o dinheiro só para os seus filhos ou não? Então, traçar cenários possíveis, ver se você está pronta para lidar com todos eles e, dentre os cenários que se apresentam, decidir qual deles te deixa mais confortável e seguir apesar das consequências. Você tá, de novo, Fernando Pessoa. Não dá pra gente comer o bolo e ele não sumir. Quando a gente decide comer o bolo desaparece. Não dá pra ter tudo. Não dá pra comer o bolo e manter o bolo inteiro. Então, as nossas ações têm consequências. Trace os cenários, tome a sua decisão. Ainda que ela tenha algum custo, e ela terá, sempre, algum custo. Eu tenho uma leitura muito psicanalítica que muito zelo sobre testamento e o que ocorrerá após o seu passamento. E saiba que a vida é surpreendente. A minha avó lutou contra um câncer durante décadas e enterrou todos os médicos que davam 6 meses a ela. Pode ser que seu marido atual morra antes de você. Mas eu quero relembrar que essa vontade de controlar o testamento é uma vontade de permanecer entre as pessoas. Eu acho que você é uma guerreira, porque enfrentou uma doença terrível, reincidente, e você continua pensando e refletindo e casou de novo, ou seja, a esperança sempre dominou em você, é que a gente controla muito pouco daquilo que vem depois. Procure não deixar dívidas, trate de algumas questões práticas de documentação e não tenha a ideia de que você pode controlar, porque esse é um exercício um pouquinho de narciso. Eu quero controlar o que vai acontecer com os outros e com o mundo depois da minha partida. Agora, chegando ao máximo do cinismo que eu posso chegar num podcast. Eu entendi pela sua história que ele ganha muito mais do que você, que ele é um dentista bem-sucedido, que ele tem recursos e produção de dinheiro acima dos seus. Não é a hora de você excluí-lo disto, mas incluí-lo, porque a parte que tem menos é você. Então, se você quer deixar seus filhos bem,
concorde com ele e trate todos os filhos por igual, porque matematicamente seus filhos vão ganhar mais. Eu acho que aparentemente ela não acha que ele faria o mesmo pelos filhos dela se for ele a sobreviver. O que me parece, o subtexto desse relato é esse. Nesse caso, você pode resolver com documentação agora sobre essa questão. Você tem direito a decidir sobre se tem herdeiros necessários, tem isso. Agora, eu acho suspeito que vocês não estejam discutindo isso. Porque se vocês estão discutindo o que acontecerá depois da morte, tem algo que não está sendo dito nesse momento, porque essa é uma discussão que está ocupando um espaço, é que eu não tenho todos os dados para poder pensar com mais equilíbrio. Agora, uma coisa que vai lhe deixar mais tranquila, ninguém controla o futuro, especialmente quando não estiver mais presente, né? Trate de ter muitos cuidados, como eu tenho testamento, eu tenho seguro para o inventário. Eu tenho 61 anos, não tenho nenhuma doença Eu estou no grave. seu testamento? Sem sombra de dúvida. Metade dos meus bens exclusivamente é para você. Tá bom. Exato. E eu tenho vários cuidados para isso. Isso vai garantir alguma coisa? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Agora, pegando exemplos históricos, o que ocorre depois foge inteiramente ao nosso controle. E seus filhos, como diria Gibran, são filhos do mundo. E são filhos da ânsia da vida por ela mesma. E não são seus. Esse pronome possessivo é um pouco estranho. E nós vamos continuar. E nós vamos continuar muito tempo, independente da vontade das pessoas. E para terminar, uma amiga culpa todos por seus problemas, menos ela mesma. Que conselho posso dar? Não aguento mais. Dou um conselho para você. Troque de número de telefone. As pessoas que retiram seu esfíncter da reta são muito comuns. O mundo, a genética, é Deus, é o destino, é o seu ascendente. Elas são muito comuns. Se isto é uma coisa importante para você, se é uma amiga importante, você pode dar um toque. Se não é tão importante, nós não precisamos ter amigos que nos causam atrito, problemas. A vida é muito curta para desperdiçar com pessoas lamuriosas, que excluem sua responsabilidade. E se você deu o toque e a pessoa não foi, recomendou acompanhamento psicológico e a pessoa não seguiu, se a pessoa tem prazer nessa zona de reclamação contínua, deixa ela partir. E ela vai dizer que a culpa foram dos invejosos e de outros, né? Não precisa ter 1 milhão de amigos. Só o Roberto Carlos precisa ter 1 milhão de amigos. Tenha 3 ou 4 bons, muito fiéis, orgânicos, que estejam ao seu lado e que incluam seu esfíncter na reta. E que sabem que quando a frase começa com eu, o problema é seu. Jacir Karnal, mãe deste que vos falo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Ou não. Fiquem com Big Bang. Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Eu tenho que sorrir muito, porque eu gastei muito com esses dentes. Eu tenho que amortizar. Quem? Segundo episódio. O que a gente fez? A gente cancelou o Carnal. Cancelou o Karnal? Já no segundo episódio, bem, foi uma carreira boa, a gente cresceu a nível de pessoa, gostei, gente, valeu. Chegou o dia. Não, mentira, a gente falou sobre religião, ele falou muitas coisas interessantes, como sempre, né? O Karnal é uma gracinha. Ah, já estamos na fase que a gente se autoelogia. A Gabriela é um encanto. Ele falou que eu tô no testamento dele. Sim. O Novo Testamento. Aliás, eu acho a religião um signo aberto. O feminismo norte-americano invocou Atos dos Apóstolos, já não há mais homem ou mulher, só Cristo Jesus. É um signo aberto. Significa que eu posso apanhar resignado meu marido porque Deus ordenou, ou posso me separar porque Deus ordenou. Então, e se quando somos nós que decidimos o que Deus ordenou, e aí fechou. Ou como diz o Homer Simples, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser.